então que vocês vamos nos conectar com Deus diante de tantos desafios, né, que nós temos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O mais importante é não desistirmos, persistirmos, confiarmos. A gente tipicamente faz aquilo que o brasileiro costuma fazer. Vai dando um jeito aqui, um jeito ali e vence. Essa é a forma positiva que nós construímos ao longo dos nossos longos anos como espíritos brasileiros, né? Esse processo resiliente, persistente, nós vamos gravar com nossa alma. Que o nosso grandioso Mestre Jesus esteja conosco, toda a falante do Espírito de Deus. Ele nos acompanhe, nos escuta. E que todos os amigos espirituais e todas as pessoas que vão nos escutar possam se deliciar com cada página, com cada palavra aqui falada, por cada um de vocês, cada um de nós. Que nós possamos deixar uma marca em cada coração e aliviar, esse é o propósito, esperançar este verbo divino que vem de ti, Jesus. Esperança. Em teu nome, Senhor, amigo, doce, meigo, Nazareno. Nosso Mestre, esteja conosco, hoje e sempre, e assim seja. Nós estamos encerrando, são 3 módulos. Cada módulo, então, tem um grupo de capítulos. E hoje nós temos a felicidade de encerrarmos o primeiro módulo, então, do Memórias, né? E este primeiro módulo, ele se chama, aqui eu anotei, Nossos Amigos, os Discípulos de Allan Kardec. Por que ele se define assim, né? O Camilo Castelo Branco, ou Camilo Cândido Botelho. Por que ele define assim? Porque o Espiritismo é algo desconhecido para ele. Essas pessoas espíritas são desconhecidas para ele. Então, estes são os nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec. Então, eles foram, lembrem no capítulo passado, foram levados para ser atendidos, para fazer aquela catarse emocional, naquela casa espírita, no plano físico, por um tempo ali. Mas nem todos voltaram. Alguns ficaram para continuar o trabalho, para continuar o exercício, dentre eles o caminho. Não é mesmo? Então, eles ficaram na Terra após essa excursão de atendimento na casa espírita. E ali puderam ter grandes aprendizados, fazer algumas intercessões, algumas intervenções, né, de auxiliar outras pessoas. Vários médiuns eram deslocados para o mundo espiritual para conversar com eles. Eles também conversavam com pessoas que tinham pensamentos suicidas. Eles dialogavam, auxiliavam para dar entusiasmo. É tão bonito que ele vai dizer, né, que essas pessoas acordavam um pouco melhor, assim, pelo menos assim, eram levados aos hospitais, nos socorros e tudo mais. Aí, para não monopolizar a palavra, aqui eu vou ler um trechinho aqui do início, em que ele diz assim: nos intervalos que se seguiam de uma reunião à outra, não voltamos ao nosso abrigo de espiritualidade. Permanecíamos antes no próprio ambiente terrestre, em virtude de ser a viagem empreendedora e excessivamente dificultosa para o grupo. É que a espiritualidade, porque não é fácil a gente fazer esse trânsito e montar aquele trabalho. Então, já que o trabalho foi feito, e também mais aquele trânsito, vamos aproveitar toda essa estrutura e ficar mais um pouco. Vamos aproveitar este momento, toda essa estrutura e executar mais funções. De tal como o nosso poder repeti-la em trânsito diário. Assim foi que ficamos entre os homens cerca de 2 meses. Tempo necessário
a execução das reuniões íntimas que careciam de outras tantas preparações iniciáticas, onde apenas os princípios e conceitos morais e filosóficos eram examinados sem a prática dos mistérios. Nossa qualidade de suicida, cuja aura virulada por irradiações imperantes, poderia levar à perturbação dos gostos das criaturas encarnadas, das quais nos aproximássemos, ou delas perceber influências prejudiciais ao delicado tratamento. Então, assim, eles teriam que ter todo o amparo da espiritualidade, porque só o fato de eles guardar o registro neles mesmos poderia levar danos. É muito interessante, né? A influência que a gente exerce sobre as pessoas, né? Isso aqui é um dado, viu? Espíritos bons exercem sobre a sua influência sobre nós coisas benévolas, coisas boas, cheios, pensamentos bons. Os espíritos também com processos de enfermidades morais nos inspiram isso. Por isso, as entidades, quando se desencarnam, elas querem ficar no lar. Há uma lei que não estabelece que ela fica, porque ela influencia, mesmo que ela ame aquelas pessoas. Mesmo que ela tenha muito amor, não adianta, ela vai influenciar negativamente. Porque ela vai transmitir aqueles pensamentos e as pessoas vão ficar só naquela coisa, assim, de tristeza, o fulano, ou então a angústia do fulano. Por isso não adianta, né, a gente ficar preso ao lar, assim, mas eu gostaria de ajudar. É um problema, né? Ninguém se ajudar é um problema, assim. O que é o ajudar, assim? O que é o melhor para o outro, né? Na verdade, essa é uma pergunta que a gente diz. O que é que eu acho que é melhor para o outro? A farmácia de Platão, nem todo antídoto é remédio. O que pode ser antídoto para mim pode ser veneno para os outros. Olha que interessante. Então, às vezes, ele acha que poderia estar fazendo uma coisa útil e acaba se tornando veneno. Então, passo a palavra para vocês. Achei então para dar um... falasse. Desculpa, Hilário. Não? Tá fácil. Pode falar. Eu estava falando, Fabiano, porque daí eu fiquei meditando aqui em várias colocações que os Espíritos sempre nos falam quando temos trabalhos, ou mesmo nesse trabalho aqui, eles falam do perfume, né? E esse perfume é a energia que aquele Espírito está trazendo, né? Às vezes até num passe, numa irradiação, né? E eu achei muito linda essa parte que eles dizem lá embaixo, que convém esclarecer que éramos entidades em vias de reeducação e por isso mesmo submetidas a regras muito severas de conduta, o que impedia de vivermos ao léu entre os homens, influenciando molestamente a sociedade terrena, coisa que fatalmente sucederia se continuássemos rebelados e recalcitrantes no erro. E isso também traz para nós, médiuns que trabalhamos, né, ou mesmo aqueles que vão também se dirigir às casas espíritas para uma orientação, para um passe, para termos, né, fazer uma higiene mental, que eles dizem, né, para a gente estar preparado a doar o amor, né, para a ajuda fraterna, né, porque a ajuda é sempre de lá para cá e daqui para lá, né, que a gente possa cada vez mais se despertar para essa responsabilidade, para esse respeito de amor, para essa dedicação que todos nós estamos aprendendo uns com os outros, né? Eu achei muito lindo essas colocações do início aqui, nos trazendo assim, essa responsabilidade de todos nós, né? Desculpe, Lara. Você dá um exemplo, o Fabiano falou. Eu tinha uma colega, no trabalho profissional, eu sou professor, para quem não sabe. E um dia uma colega, o marido tinha falecido, e ela queria vender a casa, que era muito grande a casa. Queria morar num apartamento. E casa boa, não estava até abaixo do preço de mercado. E ela não conseguia vender. 2 ou 3 pessoas chegaram lá e disseram assim, ó, eu quero ir embora daqui, que eu não gostei do local, tá ruim a coisa aqui. E o marido dela tinha falecido. E aí ela veio, me chamou num canto, eu sei que tu é espírita, né? Sim.
Aí ela me contou assim, não, é o seguinte, tu vai para Porto de Canoas, tu vai a Porto Alegre, tu vai no Centro Espírita Bezerra de Menezes e tal, né? Aí ela disse assim, tá. Aí ela fez, aí veio o apoio presente. Quando ela terminou o sexto, eu acho, sexto ou sétimo, ela conseguiu vender a casa. O primeiro interessado, ela vendeu a casa. Né? Então, ele não queria, né, que ela vendesse a casa, então ele criava uma situação, talvez não propositalmente, mas é exatamente como ele falou. Né? Queria que ela ficasse ali, porque ali tinha sido feliz, etc. Então, e aí eu acho que foi esclarecido, porque ela disse, olha, não era mal, só que ele era muito materialista, assim, né? E não era mal, ele ajudava as pessoas, mas não acreditava em Deus e nada, então nem sabe, de repente, desencarnou, né? Mas foi esclarecido, eu acho que quando ela fazia o apoio presente, tinha o apoio à distância concomitante, né? E aí eu acho que foi esclarecido, então aí ela conseguiu. Achei interessante isso. Você se lembra? Isso aconteceu comigo quando meus pais faleceram. Eu só pude veio numa orientação mediúnica para que eu pudesse fazer o evangelho todos os dias no lar, endereçando aos meus pais para que eles pudessem se desapegar da casa e a gente pudesse vender. E em 3 meses eu consegui vender a casa. É verdade mesmo. Aquelas coisas de filme tem um fundo de verdade, né? Mas é verdade, sim. Tem os apegos, né? Vocês se recordam do livro da André Luiz, Domínios da Mediunidade, da moça que estava pegada ao espelho. Aí o André Luiz verificou ela ali, perto do espelho, e ela não largava do espelho porque o rapaz tinha feito uma promessa de amor para ela e dado o espelho para ela. Então ela ficou ali esperando que ele voltasse a qualquer momento e ele abandonou ela. Simplesmente abandonou, casou, ela desencarnou, ele também, só que eles renasceram e ela não. E aí um dia esse rapaz com a nova esposa vai lá no local, no antiquário lá, e olha para o espelho, se fascina pelo espelho e leva para casa. Aí só que o André Luiz pergunta, e agora ele vai levar a moça? Ele disse, sim, a lei de causa e efeito fez vir aqui e buscar o seu compromisso. E ela nascerá como sua filha. A moça que um dia ele abandonou, porque ele iludiu, assim, era típico desse tipo de situação, né? Iludia as jovens, coisa e tal, porque era uma pressão social da época, as mulheres tinham que casar, né, naquele século. Era uma coisa monstruosa, uma mulher solteira. Então, tinha todo esse enredo de uma época, então o homem fazia o que queria e pronto. E aí, só que tem compromissos espirituais por trás das coisas. E ninguém foge. Ali que estava a mensagem linguística. Quando André Luiz observou aquele casal vindo, e aí ele se fascina, assim, dá uma coisa pelo espelho e compra o espelho. Aí o mentor dá um sorriso e diz para André, ninguém foge ali de casa. E ele vai levar a moça para casa. A vida fez ele voltar ali para buscar. É interessante essas coisas. Tem esses apegos, viu, gente? Tem, sim. Pessoas muito apegadas, a gente não consegue explicar porque que em determinados lugares não. Lembre no livro Transição, o Rumo de Transição de Volta, ele fala dos eventos que acontecem numa avenida, quando há muitas mortes, espíritos com presos, depois aquela avenida fica com sempre com aquela situação, lugares e tudo mais. E porque vai se construindo, né, essas linhas. Mas ele vai seguindo, né, o nosso estudo. Vocês observaram, então, que ele está agora no trabalho lá na Casa Espírita. O que mais que vocês puderam ver para nós nesses trabalhos? O Camilo, ele se torna uma carta viva, então, né, de dar os conselhos para aquelas pessoas que eram atendidas, que iriam ser atendidas ali, né, nos trabalhos mediúnicos daquela casa. E, então ele se autodenomina como cartas vivas, né? Essa equipe dessa casa era composta de trabalhadores devotados, eram levados para os hospitais, visitavam pessoas suicidas, davam passes, conversavam, reanimavam, sugeriam coragem, essas pessoas acordavam nos hospitais, né? Sabe aquela coisa que te deita ruim, no outro dia tu te levanta, te acorda assim, um pouco mais aliviado. Quer
dizer, são intervenções espirituais, né, que acontecem. O que mais ali para nós? Vocês observam. Ali ele relata que os discípulos de Allan Kardec, né, que são os médiuns, os doutrinadores, evangelizadores, que no sono físico eles iam visitar eles naquele lugar onde eles se encontravam, acampados aqui na Terra, na parte, né, no meio da mata, até ele relata ali, que é para não ter esse contato, né, com as pessoas encarnadas. Então eles têm um espaço espiritual ali, onde eles armam barracas e eles acampam ali. E à noite, quando os encarnados, médiuns, trabalhadores, eles vão até o local para, né, conversar com eles e trocarem, né, informações, e eles aqui mais adiante diz ali, grandes entusiastas da fé concitavam-nos ao amor de Deus, a esperança na sua paternal bondade, a confiança no porvir por ele reservado ao gênero humano, a coragem para vencer como bases inaliáveis da serenidade no grande esforço pelo progresso. Então, eles né, levavam todo esse ensinamento para eles, né, E a gente... dar apoio, né, para eles continuarem com fé, perseverando ali naquela, né, no aprendizado que eles estavam tendo quando visitando aqui a região dos encarnados. Nádia, abaixo ali onde tu leu, eu achei também interessante, quando ele diz, pela noite adentro, aqueles a quem nos ligávamos transportavam-se a grandes distâncias em corpo astral, associando-se a seus mentores e guias para nobres realizações. Então, quando à noite nós nos propomos realmente a trabalhar, a fazer daquelas horas em que o corpo necessita descansar, mas nossos espíritos estão com total vitalidade e a necessidade de trabalhar ou aprender, os nossos mentores e guias se unem a nós nessa tarefa, né? Não saímos sozinhos, enlouquecidos por aí, não, né? Eles nos aguardam, inclusive nos intuem a uma alimentação bem frugal, à noite, para sair com facilidade do corpo e ir estudar ou trabalhar, né? E ali a gente vê a importância da gente se preparar até para dormir. Exato. Né? Quem é trabalhador, abnegado, assim, dedicado, né? A gente tem que se preparar porque a gente auxilia, a gente faz o trabalho na espiritualidade também, mas tem que se dispor para isso, né? Então, estudando também, a gente tem que ter o conhecimento. É importante que a gente tenha o conhecimento para poder ajudar também. Eu gostaria de dar um testemunho, fiquei pensando se eu falaria ou não, uma vivência que eu tive de um desdobramento, pode ser sonho, desdobramento, como queira. Eu sonhei, fui para aquelas cidades lá onde tem os homens-bomba, né, ali na Síria, por ali. E eu lembro que eu cheguei lá e eu vi eles se suicidando, né, através de homens-bomba. E num certo momento eu me encontrei com uma jovem e eu comecei a conversar com ela. E ela queria se suicidar. E eu perguntei por que ela queria se suicidar, né?
e ela relatou que ela tinha perdido tudo na guerra, né? A família inteira tinha morrido, tinha perdido todos os bens, e por que ela iria viver? Ela ia se suicidar, né? Naquele instante. E eu conversei bastante com ela, né? Eu só lembro dessa parte que eu conversei, que ela me falou por que ela ia se suicidar. Só não vou falar aqui de que maneira ela ia se suicidar, porque não vem ao caso. E eu conversei bastante com ela, e uma das únicas frases que eu recordo, assim, que ficou bem viva na minha mente, foi, eu peguei e disse assim para ela, depois de conversar bastante tempo com ela, eu disse assim para ela, Deus te deu um presente, a vida, eu falei para ela, né? E aí terminou assim a minha vivência, né, junto a ela, né, falando para ela que Deus tinha dado um presente para ela, que era a vida. E depois eu fiquei, né, com a recordação de que ela não se suicidou. E ela era uma pessoa encarnada, né, naquele momento, né. Eu conversei com ela em espírito. Então depois eu fiquei assim com a memória de que ela demoveu assim, que ela não se suicidou. Então esse foi um trabalho que eu tive assim, super lúcido, né, um desdobramento, né, um sonho bem vívido desse tipo de trabalho, né. Daí quando eu li assim, eu recordei dessa vivência que eu tive. Eu acredito em ti. Quando a gente traz esses detalhes com muitas particularidades, a gente está fazendo uma rememoração, sim. Todos nós vamos dormir e vamos seguir o trabalho de acordo com as nossas disposições, com as nossas capacidades. E naquele momento era a tua pessoa ideal para conversar com ela. E tu identificou que ela estava encarnada exatamente como ele está fazendo aqui agora. E ele foi falar com pessoas que estavam dormindo. É o que a Janine estava lendo, logo abaixo um pouquinho, vem o seu depoimento. Encaminhados por seus instrutores espirituais, visitavam hospitais através do silêncio da noite, abeirando-se dos leitos em que gemiam pobres enfermos desesperados e tristes, e piedosos interesses que lhe ministravam alívio e vigores novos com aplicações magnéticas, vitalizando-lhes e eram fecundos depositários. Falavam-lhes amigavelmente, valendo-se da sonolência em que estavam mergulhados, reanimavam-nos, transfundindo-lhes os valores da fé, da esperança, que iluminavam seus espíritos fiéis. E essas particularidades, quando tu fala assim, né, parece tão simples, mas a gente percebe nos detalhes, assim, porque o sonho mesmo, o desdobramento, ele vem carregado de detalhes, de informações, assim. Inclusive vem até de informações que a gente sabe que fez, mas não consegue trazer na memória física. Né? Pontos e detalhes, falas. Esses dias eu tive um sonho assim, que eu passei a noite inteira conversando, não sei o que era, e eu sabia de tudo que eu falei, mas a minha mente consciente não sabia. E eu estava aqui, mas eu não me recordava, assim, porque uma coisa é o cérebro não tinha acesso, o corpo físico, a essa informação, por isso ele não consegue. Ele traz uma memória emocional, que sim, o fato existiu, que é o que aconteceu, e nesse caso tu trouxe a informação. E essa certeza de que ela não foi, provavelmente algum espírito te falou, ela não se suicidou. E aí tu trouxe essa lembrança. Eles nos dizem, né, Fabiano, que o ideal mesmo é quando a gente acorda após esses sonhos tão perfeitos, coloridos, com todas as informações, é o anotar, porque depois tu volta a dormir e tu acredita na hora que vai lembrar, mas depois não lembra. Esses dias houve uma reunião no plano espiritual, e eles disseram, acorda, levanta,
né? Aí eu acordei, levantei, fui ao banheiro e tinha aquela coisa assim, agora recorda toda a conversa, que era para não esquecer quando voltasse à cama, né? E eles, eu não me lembro se é o Divaldo, a gente dizia, né? Tem um caderninho do lado da cama, né? Anota, né? Porque depois vai esquecer mesmo. Vocês percebem que depois desse relato de vocês, né, trazendo que é a realidade aqui dele, ele também vai visitar outros lugares, mas sempre acompanhado, né? Essa meditação ela é importante. É importante ter alguém junto, né, para não ficar sozinho, para não deixar a pessoa se convir, porque a pessoa está com uma ferida ainda aberta. Né? Vocês estavam com a ferida aberta. Sabia. Você pode falar. Às vezes a própria entidade, na hora do trabalho, relata. Tu estavas lá, tu foi me buscar, eu conversei contigo essa noite. A própria entidade espiritual relata. Às vezes a gente não lembra, só tem a sensação de que aconteceu algo, né? Não lembra do sonho, mas a própria entidade no trabalho relata. Tu estavas lá, conversou comigo, né? E assim por diante. Até porque, né, Chuí, existem alguns atendimentos, dependendo da vibração do irmão, não tem como trazê-lo e de um primeiro momento direto o médium aceitar e conseguir entrar na sintonia. Eu diria assim que às vezes teve trabalhos que foram a semana toda, à noite saía, ia lá, conversava, sentia a vibração, né? Sentia a influência ao longo do dia, né? E tinha que ter aquela disciplina de não permitir atrapalhar a tua sequência diária, mas naquele dia do trabalho, então aí sim vinha. E aí o médium tem aquela condição maior da permissividade da demonstração com maior pureza, né, da fala. Esse relato da Janine faz recordar aqui no capítulo o caso daquele médium que ia lá na colônia e queria comunicação lá com os espíritos. E como ele tinha um coração, assim, aí os espíritos tinham que trazer ele de volta, dizer para ele que ele não podia fazer aquilo. Ele tinha que ter um cuidado, né? E aí orientavam ele tudo, que o próprio José de Canalejas, era que tinha esse... Por isso que está numa casa espírita, né? Para esse tipo de trabalho tem que ter amparo, né, gente? Tem que ter uma proteção, tem que ter todo um cuidado, assim. A gente está lidando com forças de energias, né? De atitudes que foram cometidas. Mas, assim, a colônia também, o Camilo pôde observar, não sei se vocês recordam, se vocês quiserem comentar um pouquinho a respeito disso, e ele também pôde observar que ele via muitas preces sendo emitidas. Olha a importância da oração, dos grupos de prece. De pessoas anônimas, pessoas que não conheciam ele, ninguém conhecia. E eles viam, inclusive, no visor, aquelas preces. Nessa colônia eram emitidas, e elas, pelas orações dos que na Terra gostavam deles, em telas de TV, carinho e a grandeza da doutrina. E quem eram aquelas pessoas que oravam, né? Quem eram essas que oravam sem interesse algum, né? Pelos médicos. Aí nós vamos ter quem, né, gente, fazendo isso? Senão a própria Ivone do Amaral Pereira, que fazia isso anonimamente, pegava um jornalzinho, ia direto na página funeral, ali, e pegava todos os nomes daquelas pessoas e fazia oração. Fazia assim, sem interesse algum, sozinho, solitário, no nome dela. Pedia prece para aquelas pessoas. E também, Fabiana, achei linda
aquela parte que eles ficaram ali junto aos médicos que ajudavam ele, né? E o relato da sua própria vida. Eu achei tão lindo aquele despertar para eles próprios saberem que mesmo aqueles que estavam fazendo suas preces, fazendo o trabalho mediúnico, também tinha suas particularidades, suas dificuldades na família, né? Teve um aqui que ele relatou, né? Ele era extremamente paupérrimo, né? E chamou muita atenção deles isso na parte material, mas umas pessoas iluminadas no amor fraterno, né? Para o atendimento. E todo esse relato depois que ele vai indo, falando de cada um, né? Do próprio filho do médico que tu falasse, que agora eu me esqueci o nome dele, até fui pesquisar porque eu queria ver a foto dele. E eu achei tão lindo isso, né? Que é sempre o despertar para a consciência deles, né? Ter a alegria de viver, mesmo nas dificuldades, né? Porque todos nós temos e todos nós teremos as nossas dificuldades, mas por mais difícil que esteja, peçamos ajuda a Deus, a Jesus, aos nossos bons anjos guardiões, né? Ou alguém que tu tenha como um irmão, uma pessoa que tu possa falar das tuas dores, dos teus questionamentos, porque o que mais me chama a atenção, não sei se de todos vós, é o silêncio, às vezes, das pessoas, né? Porque é muito fácil atender aquele que está lá gritando, falando das suas dores, e aquele que está em silêncio. A gente tem que ter esse cuidado em olhar aquele que está ao teu lado em silêncio, né? Tuas palavras, elas sintetizam, ela é uma síntese. O capítulo que eu quero do Espiritismo, que se chama-se Os Infortúnios Ocultos. Olha bem a palavra, infortúnio, aquele que não é afortunado, aquele que não tem fortuna. O que é fortuna? Aquele que não tem bens, não tem um pouco mais. Infortúnio é aquele que não tem. Oculto, aquilo que não se mostra. Então, o capítulo do Evangelho vai falar exatamente assim. Ele inicia, né? Nas grandes calamidades, né? Habitueis a socorrer aqueles, né, que precisam. Aí depois ele vai pincelando e ele chama isso de uma atitude nobre da nossa parte. Mas aí ele chama-nos a atenção assim, que nós tenhamos o cuidado de olhar aqueles que não demonstram a sua dor porque são resignados. O fato de alguém estar resignado diante da dor não significa dizer que ele não precisa de ajuda. E aí ele diz, e aí ele é bem sério, viu o capítulo sério, porque ele tem uma colocação ali que é muito forte, tá? Aí ele diz assim, cuidado para não atender demais aos profissionais da mendicância. Ou seja, pessoas que se profissionalizam na mendicância. E aí a gente se deixa levar muito por essas pessoas que acabam se profissionalizando e nos esquecemos do trabalhador, que muitas vezes está silencioso ali, e o fato de ele estar silencioso e não ter reclamado e dito assim, olha, eu preciso de ajuda, não significa dizer que ele não necessita de ajuda. É que nós nos deixamos levar pelas grandes calamidades. Mas ele vai falar que tudo isso é positivo. Ele tem que ajudar qualquer pessoa, mas que nós não nos esqueçamos, que eu estou trazendo claro. Não nos esqueçamos, porque o fato de uma pessoa estar resignada não significa dizer que nós não devemos olhar para ela e dizer assim, está precisando de uma ajuda. Porque às vezes ela pode ter um recurso, tá? Mas às vezes é tão pouco aquele recurso. Talvez se ela tivesse um pouquinho mais, ela poderia se alimentar um pouquinho melhor. Né? E aí o que acontece? Assim, eu vou citar um caso para vocês. Eu tenho, vai ficar registrado aqui, eu faço questão, porque eu conheço uma pessoa aqui de Alvorada, que é um verdadeiro cristão, que é um infortúnio. Aquela criatura é o Paulo, o rapaz que trabalha na Sociedade Espírita Maria de Nazaré, não é à toa, né? Não é à toa Maria de Nazaré está em Alvorada. Esse rapaz, agora não é mais, mas ele andava acho que 2 ou 3 quilômetros de bicicleta para chegar até essa espírita. Chuva ou sol, ele estava. Gente, ele se sacava todinho naquela bicicleta.
Ele vinha naquela faixa com aquele trânsito. E quando eu chegava, olha só, eu chegava na casa, o Paulo já tinha saído de casa há muito tempo. Quando eu chegava na casa, o Paulo ainda não tinha chegado na casa. Aí quando ele chegava assim, oriçado no portão, todo cheio de saco na cabeça, nos pés, nas costas, o livro dele enroladinho, amarrado no pescoço. Anos e anos aquela criatura. E ele era quem? O sorridente porteiro de seu espírito. Ele chegava, ele entrava ali na recepção, e quando todo mundo ia embora, quando nós já estávamos cansados de estar em casa, jantando, o Paulo ainda estava na estrada, na bicicleta. Então, estes infortúnios ocultos nós não podemos. Mas o Paulo nunca reclamou de estivesse precisando. Mas será que ele precisaria reclamar isso para nós? Então, estes cristãos, né, será que precisam? Será que eu preciso dizer? Será que algum de vocês precisa de falar? Fabiano, pode falar. Nesse capítulo do Evangelho, ele cita também um outro exemplo, que às vezes nós nos envolvemos com grandes campanhas beneficentes, né? E esquecemos daquele infortúnio que está lá no hospital, sem receber uma visita, sem uma, né? Não tem um parente, né? Esse capítulo ele traz esse caso do infortúnio, né? Que às vezes está lá no hospital, no fundo da cama, sem receber uma visita, né? Não tem um parente, uma coisa assim. Fabiano, retornando aqui no livro, nessa parte que você estava lendo, eu acho que também é importante essa colocação que ele fez para mostrar que seguir a doutrina espírita não nos retira os compromissos, todos os nossos débitos. Então, o trabalho mediúnico, a mediunidade, ela vem só para nos acrescentar como forma de aprendizado, né? Nos facilita compreender a dor do outro para até mesmo exatamente não se queixar da nossa, né? Muitas pessoas acham que indo à casa espírita, lá, se tornando espírita e frequentando, a sua dor, a sua caminhada vai ser reduzida. Não, apenas vai ser esclarecido para unirmos mais forças e suportar aquilo que há de vir. E é bem como ele coloca, contando a história de cada médium e todas as suas dificuldades, né, que não foram poupados. Exatamente. É como a prece, né? A prece não tem a finalidade de mudar os desígnios de Deus, está lá no Evangelho. Mas ela pode nos dar força, coragem para compreender os enlaces da vida. A oração ou passe, né, necessariamente por isso a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu estou orando e as coisas não somem, mas as coisas não estão para sumir, são para que eu tenha força para resolvê-las, né? Coragem para resolvê-las, porque é um momento de provação para todos nós. E só para falar o que o Homero falou ali, Fabiano, eu me lembro que uma vez um grupo de espíritas em Minas Gerais, na época que não existia e-mail nem internet, eles iam no hospital, daquelas pessoas que vinham do interior e que a família ou não podia ir por questões financeiras ou abandonavam, eles escreviam cartas para as famílias, para as pessoas que estavam. Eles pegavam, conseguiam descobrir o endereço do hospital, escreviam cartas, né? Botavam o endereço deles e depois eles levavam para a pessoa. E às vezes conseguiram achar, às vezes, por vários motivos, conseguiram achar um familiar que estava perdido. Achei interessante, né? Eles iam lá e escreviam cartas para as pessoas, para os familiares. Achei isso muito, muito legal. Uhum. E falando em carta, Hilário, daí pegando esse teu gancho, né, das gurias ali, o que a gente vai ver? A gente vai ver o Roberto de Canalejas narrando a própria história, né, que também foram esquecidos no passado. Assim como ele, a própria Ivone da Moral Pereira,
e tantos outros, foi um suicídio no passado. Lá adiante ele vai dizer assim, a minha vida prezada. Isso vocês conseguem achar lá no PDF, aqui na página, final da página 112. Minha vida prezada a mim. Ou antes, minhas vidas, através das migrações terrenas em que tenho experimentado, as lides do progresso, relatadas que fossem, com efeitos aos seus leitores, oferecendo-lhes lições que não seriam de rejeitar. Ele vai fazer uma colocação, né, que é muito difícil encontrar trabalhadores que possam retratar bons. Ele vai depois retratar em outros livros, com a Ivone Pereira, narrando aquelas tramas que ele tem com ela, muito espiritual, porque ela tinha uma trama com ele, onde ele acabou se suicidando, e depois ela se suicida, se não me engano, no Cavaleiro de Lumière, e aí em outros livros que eles estão tendo. E ela não consegue ter um acesso com ele por vergonha e culpa, e ele tenta várias vezes entrar em sintonia com ela, mas ela não aceita. Ela que me induziu aquilo e outras questões. E ele vai contando que ele gostaria de fazer esse relato, né, para a humanidade. Até o Espírito conversa com ele, os outros dias ali. E se vê que ele tenha cautela, calma, porque esses relatos, o tempo hábil vão poder vir até um momento útil, porque tudo tem que ser, de certa forma, útil para a humanidade, para não haver incentivos, as pessoas poderem estar mais maduras. Aí ele vai relatando, então, o caso dele com a mulher chamada Leila, né? Mas bem mais adiante. É lindo esse aprendizado, né, Fabiano? Exatamente. Dá para entender algumas coisas, claro que não generalizando sempre, né, mas com cuidado, de algumas crianças, né, que às vezes nos veem, aquelas que não querem vir conosco, né? Eu me lembrei até um pouco da minha infância, porque eu passei praticamente até os 30 anos sem me olhar no espelho. Eu sempre tive uma coisa com o espelho, de me olhar, né? E numa palestra lá na Casa Bezerra, né, um palestrante falando sobre a alma, né? O que tu tem medo, né? O que te relata isso para a gente se conscientizar do eu aqui agora, nessa encarnação, né? E eu achei tão lindo ali que ele mesmo longe, mesmo sabendo das dificuldades que ela estava passando e ela passaria por todas as coisas que ela fez, por suas próprias escolhas, que isso que mata a gente, né? E ele sofrendo onde ele estava, e mesmo assim, quando ele pensava nela com aquele amor, com aquele perdão, ela sentia em vida, encarnada, essa vibração dele, que era amor, que era perdão, mas ela se sentia condoída, envergonhada, e ali a criancinha despertava naquele choro, naquela coisa, né? Achei tão lindo, assim, meu Deus. Ai, demais esse capítulo. Essas recordações, todos nós temos, viu? Como tu teve, Cláudia. E todos aqui temos alguns pontos de nossa vida atual que retratam um pouco do passado. Eu vou contar bem rapidamente para vocês. Eu tive um acidente de tiro, assim, não sei se vocês percebem, eu tomei um tiro no rosto, aqui, assim. Foi um acidente de arma de fogo, eu estava saindo, eu estudava de noite. Deu um tiroteio na frente da escola, mas como eu tenho o hábito de ficar eu sou meio metido, assim, né? Eu fiquei conversando com o professor de matemática e todo mundo saiu da escola e ficou só eu e ele. Daqui a pouco ele disse, Fabiano, vamos sair de uma vez, só tá nós dois aqui. Já foi todo mundo embora. Aí ele foi para a secretaria, eu saí do portão. Quando eu saí do portão, deu um tiroteio bem na hora. E aí pegou um tiro no rosto. Naquela noite, eu tive um desdobramento do corpo e eu também aquele tiro no rosto. E aí veio uma explicação de um trauma, gente.
eu vou relatar para que sirva de exemplo para os outros nesse sentido, que até os meus 35 anos, todas as minhas camisetas, olha bem tipo de vida passada, todas as minhas camisetas, a minha mãe já tinha se acostumado comigo. No início ela achava estranho, mas depois se acostumou. Todas as minhas roupas tinham que ter gola alta e bem apertadas. Então, quando eu lavava as minhas camisas, a primeira coisa que eu botava na arame, eu pegava minhas golas e apertava, para elas ficar coladas, porque eu não podia mostrar o corpo em hipótese alguma. E eu não sabia, nunca tive explicação sobre isso, nunca tive. E as minhas roupas tinham que ser assim, com batinas aqui, fechadas aqui. Aí, desde criança, a minha mãe disse desde que eu era criancinha pequena, era assim. Nunca ficava pelado, sem camisa na frente de alguém. Deus, ficar sem camisa na frente de alguém, assim, era a morte ficar sem camisa. Até que um dia, quando eu cheguei na casa espírita, ela disse para mim assim, a gola é a arabatina, ela não tem mais cabelo, porque o sacerdócio é outro. Daí no hospital eu vi essas cenas. E era um caso que aconteceu de um problema que eu havia gerado no mundo espiritual. Eu tinha tirado no rosto de alguém que eu estava fugindo. E quem foge é quem tem culpa. E aí a pessoa veio atrás de mim e começou a atirar em mim. Só que ele não sabia que eu estava com uma arma. E eu me lembro da arma bem real, a arma real. Uma garrucha assim, com brilho, tudo muito claro, como a Cláudia relatou o seu relato. E aí, quando ele se virou para atirar em mim, eu atirei nele de novo. Só que eu peguei no rosto dele. Eu atirei no rosto dele. E daí, ali naquela escola, eles estavam me ressarcindo. Só que eu não desencarnei, porque eu era espírita, então eu estava começando a usar a palavra, a palestra. Né? E aí eu tive esse sonho. Então, são traumas, coisas das outras existências. A partir daquele momento, nunca mais eu tive esse problema com camisa. Agora, aí depois disso, eu comecei a andar sem camisa. Aí a minha mãe disse assim, mas tá agora com o inverno, andar sem camisa agora? Só sem camisa, sem camisa, sem camisa, sem camisa. Mas foi uma libertação, assim, da noite pro dia. Dá um calorzinho e fica sem camisa. Tá no inverno, fica sem camisa, agora tem que ficar. Aí e para vocês verem como a gente se liberta de uma coisa, assim, da noite pro dia. E era uma coisa que eu não tinha controle sobre aquilo. Não tinha controle. Comprar camisas em loja, todas tinham que ser bem fechadas aqui. Lá largou, dava problema. Então todos aqui, 16. Pode continuar. Então, o que a gente vê com tudo isso, né? São os palcos que a gente vai sofrendo ao longo das existências. E todos nós temos essas chaves, esses recalques, esses tiques, essas percepções, que às vezes a gente não tem uma explicação e pode ser problemas sim do passado, da existência passada. Agora na nossa família nasceu um igual ali. A criatura tem que botar as meias, tem que bater nas canelas certinho. Meu sobrinho, 7 anos, pai. A camisa tem que ser abotoada até o pescoço, a meia tem que bater uma com a outra na canela. Se uma ficar mais ou menos assim, ele já não põe. Então tudo é muito certo, a calça tem que ser justa. E outra, ele está com 7 anos. Desde o nascimento até agora, ele não toma nada, só chá. Qualquer líquido, refrigerante, água, café, Nescau, leite, não toma, só chá. Aí meu irmão tem que comprar caixas e caixas e caixas de chá, porque ele só toma chá. Aí eu lhe pergunto, ele foi acostumado desde pequeno? Não, ela não dava chá para ele. Ele quis. Então, vai explicar o quê? É do passado daquela pessoa. Onde viveu, por que está assim, cheio de regras. Então, são chaves que as crianças vão nos trazer. E era o que a Ivone sofria, né? O Fabiano entende também, fazer uma colocação rápida, uma experiência também. Desde que eu nasci, modo dizer, né, mas os primeiros movimentos, eu sempre fui apaixonado por aviação. Eu morava em Canoas, eu engatinhava,
E aí eu morava perto da base aérea. E um dia, quando eu ouvi os aviões decolando, uma vez eu saí engatinhando, eu consegui abrir o portão da casa, eu saí engatinhando pela calçada. E a vizinha gritou assim, ô Vera, eu acho que o Hilário tá engateando aí na calçada na rua, tá indo embora. Eu ouvia, eu era quietinho, eu ficava quietinho no chiqueiro, quem é mais antigo se lembra do chiqueiro, né? Aquele que não sei como se chamou hoje, chamava chiqueiro na época. Quando eu ouvi o barulho, eu conseguia sair do chiqueiro e sair engateando. Aí meu pai teve que botar uma proteção na porta e botar um portão, que na época as casas não tinham portão, né, pessoal? Anos 60, né? Ninguém roubava, se não entrava, é difícil, né? E sempre assim, sempre apaixonado por aviação desde criança. O que eu mais gostei que meu pai deu até hoje, né? Até hoje, pode dizer, até a época, né? É um livrinho sobre aviação. Ele me dava aqueles carrinhos bate-volta, que pilha, não sei o quê. Eu queria os aviões, eu quero um avião. De plástico, um avião de plástico. Eu preferia do que o carrinho bate-volta, que fazia barulho, o bombeiro que fazia barulho, né? Então, assim, eu sou apaixonado por aviação, só que profissionalmente, por questões de visão, eu não pude. Aí o cara me falou assim, ó, se tu fosse um homem muito rico, se teu pai fosse rico, tu não conseguiria ser piloto porque tem um problema de visão, porque a minha pupila à noite não dilata o suficiente. E aí eu tenho dificuldade, mas é que eu não posso dirigir porque eu não enxergo direito à noite, não tem como corrigir. A minha pupila ela não dilata o suficiente. Né? E eu tinha problema de miopia na época, comecei a fazer o curso para piloto, anos 80, início, e não podia ter miopia de nenhum grau. Então vejo, né, que tu traz alguns requisitos de vidas passadas e por algum motivo não foi permitido. E a maior frustração da minha vida é essa, não ter sido piloto de avião. O Hilário, é uma bênção. Talvez agora tu fosse piloto, outras coisas tu não faria. Ainda essa semana, conversando com a Chuí disse uma coisa que até tem a ver com uma das partes do livro que eu sublinhei, que nós estamos na melhor existência nossa. Né? Então, se esta é a melhor, a gente nem precisa saber o que fez, porque lá para trás a coisa é feia. Né? Então, nós temos experiências, vivências em várias situações vamos dizer, do nível energético, vibratório ou moral de agora para baixo. Nós não temos a lembrança no nosso arquivo espiritual de ter vivido em planetas lindíssimos, em lugares maravilhosos e sermos Cristos. Não, né? Então, aqui, quando ele fala, tem uma parte que ele diz assim, quando pergunta para ele sobre a vida dele, né? Ele diz assim, sim, é meritório para um espírito esse labor, justamente por se tratar de um dos mais difíceis gêneros que é dado a algum de nós realizar. Aí eu botei o destaque, né? Com maior facilidade penetraremos um antro de obsessores nas camadas bárbaras da esfera terrestre, a fim de retê-los, caçando-lhes a liberdade ou um covil de magias com seu arsenal de instrugices, onde atrocidades se praticam por desencarnados e encarnados, a fim de anularmos tentativas criminosas. Com mais presteza convenceremos um endurecido no mal a voltar a uma reencarnação expiatória do que conseguiremos vencer o cerrado espinheiro que representa a mente de um médium, a fim de conseguirmos transmitir centelhas das claridades que aqui nos deslumbram. O médium, facilmente, qualquer médium ostensivo, vai no umbral inferior, vai nas camadas da subcrosta, traz espíritos de alta periculosidade, porque talvez lá estivéssemos, né? Então, a gente sabe o caminho, vamos dizer assim, né? Mas, no entanto, receber umas mensagens lindíssimas, maravilhosas, de vibrações que não está compatível conosco, somente com muito trabalho, muita disciplina e nos mantermos no caminho da moral
né? E quando testados na nossa vida, né? Aplicarmos aquilo que aprendemos, senão não tem validade nenhuma, né? Então, eu achei muito interessante essa colocação dele, novamente falando sobre a mediunidade e as responsabilidades do médium. Esses relatos, como a Claudinha falou ali, né? Que a Ivone, então pequena, quando o Calanechas, esse, chegava em espírito, tentando uma aproximação com ela, e aí ela não se perdoava, porque ela tinha levado a ele, e depois se perdoava. No inconsciente, vocês veem que há um inconsciente consciente, porque ele recebe informação, talvez não nos dados da informação, como a Janine nem falou, mas na sensação, né? E aí ele então tentava se aproximar, e aí a Claudinha fica ali, a criança sente as vibrações e começa a chorar. Aí a gente vê como às vezes as crianças têm aquelas emanações, ou a gente mesmo, né, uma coisa assim, estranha, e aí começa a chorar do nada, ou por uma situação, por uma vivência, por um lugar, por uma pessoa, e acaba tendo... vocês sabem, vocês se recordam daquela música assim, ó, eu vi chover, eu vi relampear. Sabe aquela música? A minha irmã, que hoje tem 40 anos de idade, quando ela escutava essa música, ela podia estar fazendo o que quisesse. Ela se levantava e saía correndo, chorando desesperadamente. Então, às vezes meu pai era terrível, começava a cantar para ela, porque ele chamava ela de Chiquinha, porque era a última filha dele, então ela era irmãzinha, sempre chorou. De Chiquinha, minha Chiquinha. Aí ficou como Chiquinha. Então ele, para zombar dela, as pessoas, né, não sabem, entende? E queria ver ela chorar, ela começou a chorar, mas ela não podia escutar. Então, qual é o passado, como a Ivone Pereira ali, né? Que sensação era essa, de que vivência era aquela que fazia abrochar? Por isso, olha que interessante, muitos espíritos amigos nossos não se aproximam de nós, sabe por quê? Para não fazer a gente sentir a saudade horrenda que a gente vai sentir. Daqui a pouco a gente vai querer ir embora, gente. E um desses nossos amigos vem, por isso eles não se apresentam, porque nós não temos uma maturidade ainda suficiente para recebê-los, sentir o abraço, a saudade e depois nos despedirmos. É que a gente está. É melhor ficar assim, como a Janine diz, fica apagadinho aí, Lário, né? Para que tu não enxergue que é melhor. Fica apagadinho, Fabiano, que é melhor para te poder dar conta dessa vida. Uma vez eu tive uma experiência dessa de um desdobramento. Eu me lembro dele, desse senhor. Eu me agarrei nele, gente, eu chorava tanto. Era um choro convulsivo, que o choro convulsivo me acordou. Do desespero. E eu nunca mais sonhei com ele. Por que eu nunca mais sonhei com ele? Porque eu não tinha maturidade. E eu só me recordo do ambiente, e aí quando eu entrei, eu vi ele ali, aquele amigo, pai, irmão, não sei quem era. Quando eu olhei para ele assim, eu me abracei assim no desespero, chorei. E ele só ria e dizia, calma. E fazia assim, batia, calma, tenha calma. E dali, aquele desespero foi tão grande que eu me acordei assim. Nunca mais pude sonhar. Não tem condições. E talvez não venha a ser benéfico. Porque daí depois tu vai ficar com o quê? Emanações de tristeza, de saudade, e o que tu tem que executar começa a ficar no segundo plano. Então, eles evitam por causa disso. Ao contrário disso, que a Ivone vai viver aqui, ao contrário disso, que daí, então o que o Calanechas fazia? Ele se afastava para não incomodar, que ia perturbar ela. Ao contrário disso, faz o obsessor. O que o obsessor faz quando ele quer despertar a culpa na pessoa que cometeu o ato? Começa a se aproximar para fazer a pessoa, de forma inconsciente, ficar recordando o ato, processo obsessivo. A própria presença de culpa também.
o Camilo relata para o Camilo, agora um outro espírito, tá? Outro Camilo, que é o mentor espiritual do Raul Teixeira. Ele relata que o rapaz procurou a mansão, a instituição, lá o Remanso Fraterno no Rio. O rapaz não podia sentir cheiro de perfume. Cada vez que ele sentia cheiro de perfume, ele caía em convulsão. Imagine uma criatura, um jovem, não podia sentir cheiro de perfume, não podia ir em qualquer lugar, não podia lavar roupa com sabão, leite com sabão em pó, nada, porque namorada com cheiro de perfume, lógico, nada. Não acharam solução, foram ver no centro espírita. Ele tinha matado o amigo porque ele era amante da mulher do amigo. O que ele fez? Ele e a amante abriram um buraco e enterraram o cadáver no canto de uma parede, assim, no canto de uma parede. E aí era um século que não tinha justiça, eles fecharam os escravos, mandaram os escravos fechar, e para não cheirar, eles tocaram os perfumes lá dentro, enrolados, embebecidas em lençóis, e aqueles perfumes deixaram o cadáver e fecharam e ficaram felizes para sempre. Não é esse o romance que a gente adora ver? Felizes para sempre. Só que a lei de causa e efeito nos alcança, né? Ele reencarna novamente, só que o amigo que estava no mundo espiritual começa a pedir algo. A presença do amigo despertava nele no trânsito de convolução. Veja bem, a presença, aí pelo ato negativo, né? Então, por isso os espíritos de luz, eles dosam, eles vêm para perto de nós, mas eles não vêm tanto, eles ficam um pouquinho, saem, para não fazer com que a gente literalmente morra de saudade desses lugares, desses momentos. E obsessores fazem o contrário, para massacrar, assim. Cada vez que o obsessor se aproximava dele, ele recordava uma sensação ruim. Então é o que o Calaneja, às vezes, procurou tentar se aproximar de Ivone, para tentar uma reconciliação com ela, amorosa, carinhosa, de perdão, mas ela não quis. Então ela pede para nascer, aí está reencarnada na Terra, aí ele vai contar, né? Aí está reencarnada na Terra de Santa Cruz, onde palmirará seu doloroso calvário de expiação, e agora fora dos ambientes e patamar, separada pela ausência daqueles que não devotadamente eles permitiam, mas cujos corações esquisimou com a mais cruel ingratidão. Leiva desapareceu para sempre na voragem do profeta. O nome agora é outro, chama de Maria. O nome venerável de nossa augusta guardiã para o mundo terrestre será linda e graciosa criança, inocente e querida, como anjo do céu, perante a consciência dela própria. Porém, o julgamento da lei sacrossanta que impingiu é grande infratora e continuidade merecedora firme. Íntegra, jura, a infiel blasfema e suicida. Ela foi também suicida. E renegou pais, esposo, filho, família, honra, dever. Elas são nessas alterações das paixões interiores. Duas lágrimas oscilavam no veludo de suas belas pestanas e andou a luz enquanto continuou com a vida. E aí ele saiu para comentar. Fabiano, eu acho que hoje eu estou incorporada para falar sobre mediunidade. Logo em seguida de onde tu parou, que ele diz: Camilo, glória a Deus, hosana da tua paternal bondade, que encobre dos homens encarnados o cortejo sinistro de seus erros pretéritos. Que seria da sociedade humana se a cada criatura fosse facultada a recordação de suas passadas existências? Quantas pessoas conseguem
ver o seu lado obscuro e trabalhar ele a ponto começando já pelo auto-perdão, né, e buscando a reforma. Então, é difícil. Eu digo isso porque acho que uns 5 anos atrás, um médium que veio na Casa do Caminho fazendo aquele trabalho de psicografia, de mensagens, conversando com ele disse uma coisa que fez sentido que até então ninguém tinha me dito. Por que eu tinha certas facilidades para saber do passado? Eu questionei assim, não são fantasias, não são maluquices da minha cabeça? Mas ele disse, a minha mediunidade tem uma abertura para quando eu me mediunizo, o dirigente ou o dialogador poder levar o espírito lá atrás no passado e com isso trabalhar a sua vivência, né, as suas necessidades. Só que o fato que eu tendo isso, dando a possibilidade do espírito ir lá atrás, também abre a janelinha para mim, né? Então, durante muito tempo, vieram situações das minhas reencarnações, né? Tanto que a ONG é a retomada de uma escorregada, né? Mas é difícil. Primeiro tu tens que ver aquele teu eu lá atrás com muito amor, né? E depois começar a trabalhar para que tu vença esse lado negro, né? Então, a menina, quando ela grita, né, que ela sente a presença dele, como também teu depoimento da Ivone, é que a gente tem muita dificuldade de nos olhar, como disse a Cláudia, né, eu não quero me olhar no espelho, porque eu tenho tanto medo do que eu vou me ver, como é que eu vou me ver, né? Só que, como a psicanálise diz, né, um dia vai ter que te olhar, né, para trabalhar. Então, aqui quando ele diz que é uma bênção, sim, para algumas pessoas eu acho que é uma grande bênção não lembrar, porque não saberia lidar, né, tem que pensar para frente, não para trás. Janine, hoje eu também tive uma aula sobre mediunidade. E sabe que aqui está falando sobre ciências invisíveis, né, no livro. Ele sempre cita ciências invisíveis. E com o professor Osmarino, a gente teve uma aula e o obsessor veio na mesa mediúnica e ele estava furioso, só que ele não lembrava do ato que ele havia cometido. Então foi criada uma tela na frente dele, ele reviveu aquele momento e daí ele teve contato com aquele momento que ele tinha feito em vida. Só que aí é o seguinte, quando projeto com ectoplasma que fazem aquela tela, eu vou colocar assim, eu estou mediunizada com um irmão suicida que precisa rever algo e é feita a tela para ele ver. É uma situação. O que normalmente acontece quando o dialogador tem o manejo é eu volto lá atrás com ele e vivencio com ele tudo que ele está passando e sentindo tudo que ele está sentindo. E aí, por que eu digo que tem que ser um dialogador porque tem que trazer ele de volta. E eu preciso voltar também. Então, se a pessoa não tem esse feeling de saber trazer, a dor é muito grande, porque tu te desloca para trás, né? Então, uma coisa é a tela e a outra coisa é o médium ir lá atrás junto com o espírito, vivenciar fisicamente toda a dor que ele causou, porque normalmente, né, que ele causou, né, e que hoje está sentindo.
Mas eles usam muito essas telas, assim. Eu também gostaria de falar, Fabiana, na página E tem aparelhos também. 162, a despeito da reencarnação, o medo deles de reencarnarem, né? Aí ali tem lá embaixo, na página 162, a despeito, porém, de tudo isso, as disciplinas dos primeiros dias prosseguiram sem alterações. Continuávamos hospitalizados e submetidos a tratamentos meticulosos e exercícios complexos para a corrigenda dos vícios mentais, assim como as instruções e práticas do serviço de reeducação. Conhecíamos já a lógica férrea, da reencarnação, fantasma que apavora qualquer espírito delinquente e a um suicídio em particular, e que ele reluta em aceitar, intimamente convencido, no entanto, de que é verdade que se impõe, que procura negar o que a teve, sentindo, todavia, que a cada dia que passa, a cada minuto que se escoa no estágio consolador do qual assistem seus guias desvelados, é por ela atraído como um bloco minúsculo de aço pelo ímã poderoso em resistir, e a qual porfia em afastar das próprias cogitações, sabendo-a inevitável de seu destino, como a morte é dos destinos humanos. Achei tão linda essa colocação, né? Porque eu me senti uma época assim que eu não entendia os meus pensamentos, que eu tinha vontade de morrer e tal, né? E numa vez que eu não entendia que era aquele espírito que estava ali comigo, eu não tinha entendimento, ninguém me explicava. E um dia eu estava lá na antiga Guaspari, né? Eu fui atravessar e do nada eu me jogava na frente dos carros. E a primeira coisa que algum espírito, eu não sei, porque eu não sei te dizer, na época eu não tinha consciência disso, ele me colocou à frente de um carro e eu senti o gelo do aparelho metal. E aquilo me pegou, eu não sei como, eu acho que foi um desdobramento, eu não sei como é que foi aquilo, eu senti o metal frio aqui no meu peito. Nunca mais fiz isso. Foi uma graça adquirida, graça à misericórdia de Deus. Mas nunca mais eu tive esses pensamentos, nunca mais eu fazia esse ato, né? E essa colocação aqui dele tentou entender essa coisa de eu querer sempre fugir dessa vida, né? Não estar forte, necessária e também não amparada, assim, né? Porque os meus pais não entendiam aquelas coisas que eu tinha na época, né? Mas isso aqui me deixa até assim engasgada pela colocação que ele fala da reencarnação, porque ainda muitos de nós têm medo, né? Uns hoje de desencarnar, outros tantos de reencarnar. E esse reencarnar é entrar nessa floresta escura. Não sabe o que vai acontecer, não sabe se vai dar certo. E aí, por isso, muitas vezes a gente, quando está aqui, diz o Evangelho mesmo, que fala sobre a melancolia. Sobre o título do capítulo. É o que eu mais amo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Aí, e o Espírito responde, né? São saudades, momentos que não voltarão mais, ou às vezes de lugares, situações, porque a gente sente essas angústias gratuitas, assim, essa vontade de ir embora. Existe o suicídio pela vontade de matar o outro, de modo, mas tem um suicídio de voltar, de ir embora, fugir. Nós temos a nível físico um instinto de conservação. Então, por isso nós temos medo de morrer, sabia? O medo de morrer não é tipicamente somente porque a gente não acredita no espiritual. Mesmo que está acreditando no espiritual, mesmo
Desde o espiritual, nós vamos sempre ter o orgânico, instintivo, é a defesa nossa. É para nos manter no físico. É um instinto que nos mantém presos aqui. Porque se nós não tivéssemos medo da morte, nós nos mataríamos por qualquer coisa. Então, é uma defesa gay da natureza. Então, por isso, os jovens, eles começarem a cortar devagarinho os pulsos, pastas de leve, porque eles vão testando o instinto, vão enganando, para quando eles caírem, eles depois fazem o ato. Eles vão testando a dor, vão testando o qualquer, fazendo os pequenos cortes, as pequenas intervenções, vendo como. Eu vou testando até que vou comer então, são formas bem lentas de tentarem expandir o próprio organismo que rende. Porque daí ele caindo aos poucos. Então, ele fica atento aos sinais do suicídio. Damos sinais. Todo suicídio dá sinal. Quando alguém diz assim, a vontade de me matar, não é certo. Não quero dizer que a pessoa vai se matar, mas ela demonstra que tem uma certa propensão àquela situação. Então, a gente vê desses casos da juventude, a gente tem que prestar atenção. Mas pode ser um momento, pode ser um ato só de momento, porque esse ato da rebeldia, né? Vontade de quem não foi jovem, 16, vontade de me esvelar e morrer. Todo mundo já disse isso. Quantas vezes a gente diz? Aí a gente tem que ver o que é momentâneo e o que é que vem batendo na mesma tecla. E esses momentos, então, finais, né, da nossa construção planetária, desse mundo expiatório, ele vem pressionar a consciência cada vez mais chamada, e esse pressionar faz com que a gente e aí, com isso, pode haver suicídio. Mas esses problemas políticos, sérios no mundo, no Brasil, os conflitos, né? Isso é importante o diálogo, né? Refletir, se tiver essa oportunidade, como a Cláudia se deu. Todos nós nos vivemos. Esses capítulos finais, alguém gostaria de fazer nesse minutinho finais alguma colocação, encerramento? Então, ainda mais podemos fazer mais um. Se acaso não há nenhuma colocação, então a gente vê esse capítulo como um chamamento para nós de espíritos. Eu gostaria de encerrar com uma colocação feita a Bezerra de Menezes. Certo dia um espírito perguntou a Bezerra: por que nos umbrais, nos vários suicídios, as pessoas sofrem? Por que aqui nos lugares também divinos ao qual eu estou, nós também sofremos? Se eu sofro, estou aqui, ele sofre, está lá. Não há ali uma injustiça, porque nos dois lugares todos estão sofrendo. Ele disse assim, que existe equilíbrio, existe uma diferença do sofrimento. Aqui sofrem e tornam o seu sofrimento um ato contínuo de resignação ao trabalho. Lá há um ato contínuo de revolta por anos. As dores vão existir em todos os lugares, porque elas fazem parte do livramento da alma. É na martelada desse arquete que ele se torna uma escultura. É inevitável em toda escultura um dia teve que ser encostada na base de brasas e martelada. Mas, entre uma e outra, há o processo de resignação, há o processo de humildade, que são virtudes desse. Aqui todos estão sofrendo.
que transformam os seus atos. Então que nós possamos transformar as nossas dores em esperança e trabalho, porque amanhã. E a Joana disse assim, que depois dessa noite escura, olha que lindo, vai cair mesmo. Tá? Ela disse, depois desta noite escura, cairá uma chuva de Deus. Melhorou agora, né? Ela falou que não aconteceu outras vezes, se demorei dia para te responder, meu Deus do céu, agora tu me deixou não mesmo. Encerrar a oração? Deixo a oração então para vocês, alguém que queira fazer, lembrando sempre nossos irmãos suicidas, partiram, não conseguiram vencer. Força a nossa prece também para aqueles que estão passando, para que não venham acontecer. Vou fazer, Fabiano. Deus já. Esquece-me de Deus. Ajuda, Pai, aos encarnados e desencarnados que ainda pensam em suicídio. Aqueles que estão planejando suicídio, Pai de misericórdia. Aqueles que estão gritando suicídio intenso. Essa criança, jovem, adolescente, idoso. Possamos entender e compreender que somos espírito, um corpo. Que possamos nos perdoar, aceitar essa vida como mas que o manto da Virgem Mãe Santíssima possa despertar o amor à vida, o amor ao corpo que tu nos destes, mesmo diante de tanta escuridão, e só tu sabes que passa em cada. Que possamos agradecer sempre, Pai, menos aqueles que fazem suicídio diretamente ou indiretamente. Aquelas meninas, mães que abortam, não julgaremos jamais, pois cada um sabe da sua vida. Somos filhos errantes, mas com a misericórdia divina do Mestre Jesus, que ampara todos os seus irmãos, nos aos convites, para que nós possamos melhorar os nossos sentimentos, e as nossas ações, através de amar a Deus sobre todas as coisas. Gratos somos por estarmos aqui juntos falando da vida, mesmo diante dos perigos. Obrigado, amada Ivone Pereira, a esses amigos abnegados da nossa vida, para sempre nos trazer, através do Evangelho de Jesus, e que possamos também despertar para fazermos o Evangelho de Jesus humano. Irmãos, o momento é agora. O convite está sendo sempre feito para todos nós. A nossa bandeira seja de Jesus. Onde estivermos, quem estivermos,